Abacuque, capítulo de número 1. Glória a Deus. Quantos acreditam na bênção de Deus? A Bíblia diz que nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos nos lugares espirituais ou celestiais em Cristo Jesus. E este lugar é um lugar propício para as bênçãos de Deus. Amém? Abacuque capítulo 1 diz assim: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vergonha? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Amém? Então, deixe tomar o assento em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estamos diante de uma palavra, irmãos. Uma palavra profética, uma palavra que tem tudo a ver para os nossos dias. Que tem tudo a ver. É uma palavra propícia para os dias atuais em que estamos vivendo. Não é diferente nos tempos do profeta Abacuque, quando a nação de Judá estavam totalmente divorciada, distorcida, totalmente afastado dos mandamentos de Deus, da vontade de Deus. A nação de Israel, a nação de Judá, estava totalmente separada, totalmente fazendo aquilo que não era do agrado do Senhor. E Deus levantava profetas de todas as maneiras, de todas as formas, mas o povo não dava ouvido à voz de Deus. Abacuque, ele era contemporâneo do profeta Jeremias. Jeremias também foi um dos profetas que muito foi usado por Deus para trazer um alerta para a tribo do sul, a nação de Judá. E a nação não estava nem aí. E Deus falava, olha, vai vir o destruidor, vai se levantar uma nação, os caldeus irão se levantar e vocês serão cativos. Mas eles não estavam nem aí com a palavra de Deus. Como é triste, irmãos, quando as pessoas não dão ouvidos à voz de Deus. Quando Deus usa alguém para falar conosco. Quem disse conselho fosse bom não dava, vendia. Mas feliz é aquele, pastora, que dá ouvido aos conselhos de Deus. Afinal, Deus não quer o nosso mal. Deus, ele não quer ver os seus filhos arruinados, escravizados, destruídos. Então saiba de uma coisa, a vontade de Deus é que você venha ter uma vida plena, é que você venha ter uma vida tranquila, uma vida próspera, uma vida com saúde, viver bem. E como eu digo sempre, não importa o quão tempo vivamos, o que importa é o quão bom vivamos, é uma qualidade de vida que só o reino de Deus pode nos proporcionar. Essa qualidade de vida, esse bem-estar por termos a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela é capaz de curar a nossa alma, ela é capaz de fazer com que as pessoas
muitas vezes passando pelas tempestades da vida, consigam dormir em paz, consigam colocar a cabeça no travesseiro e descansar, e dormir o sono do justo, porque ele sabe que há um Deus vivo, há um Deus verdadeiro, ele serve o Deus poderoso, que não dorme, que não tosqueneja e que está sempre pronto para pelejar e para batalhar. Mas o profeta Abacuque, nesse contexto, ele não estava entendendo nada. Como muitos de nós vivemos, olhamos, ligamos a nossa TV, olhamos as redes sociais e nós ficamos assustados. Nós não entendemos nada. Nossa, por quê? Por que está acontecendo tanta violência? Por que está acontecendo tantas guerras? Por que há tantas pestes? Por que existem tantas enfermidades? Por que será que Deus permite o povo dele passar por tanto sofrimento? Nós, seres mortais, nós sabemos somente enxergar dentro da caixa. Deus não. Deus, ele é atemporal. Deus, ele vê passado, presente e futuro. O nosso Deus é um Deus onisciente. Ele conhece a nossa vida. Em Hebreus 12:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Deus conhece a sua história, Deus conhece a sua vida e Deus te conhece na eternidade. Deus, ele é ilimitado no espaço. Ele te enxergou ontem, ele te enxerga agora e ele já está te vendo daqui a 10 anos. Deus está te vendo. E é por isso, irmãos, que vale a pena nós darmos ouvidos à voz de Deus. Deus não fala em vão em uma igreja. Quando o Espírito Santo fala conosco, irmãos, é porque existe uma necessidade de nós ouvirmos a palavra. E bem-aventurado é aquele que ouve e vive e crê na palavra de Deus. Quantos podem agradecer a Deus pela sua vida? Quantos podem agradecer a Deus por este acolhimento? Afinal, você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus, você é protegido por Deus. Quantos poderiam estar aqui e não se encontram? Então, glória a Deus, irmãos. Ah, mas pastor, mas a minha vida não é uma vida de qualidade, não é uma vida boa. Irmãos, a nossa vida, a vida do homem ou a vida de qualquer pessoa não consiste apenas no que ele come, no que ele bebe, no que ele veste ou nos bens que possui. Jesus Cristo, ele nos ensinou dizendo: olha para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam e nem se ajuntam em celeiro, todavia o Pai as alimenta. Olha para as flores do campo, como se veste tão bem. Nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Sim, uma simples planta que hoje está tão linda, maravilhosa, mas amanhã seca, morre e é jogada. Se o Pai cuida tão bem das plantas, das flores, das aves, você acredita mesmo que Deus, ele não se preocupa com você? Você acredita mesmo que Deus não está nem aí para você? Você acredita que Deus está feliz com a situação que você está vivendo, que é da vontade de Deus, de ver os filhos dele sofrendo? Não, senhores. Deus, ele tem o melhor para nós, ele quer o melhor para nós. Mas nós vivemos em um contexto, meu irmão, totalmente errôneo, totalmente distorcido, contrariando a vontade de Deus, contrariando tudo aquilo que Deus nos ordenou, tudo aquilo que Deus deu uma ordem. A bênção de Deus é condicional. É condicional.
Para eu viver a bênção de Deus, eu preciso obedecer os mandamentos de Deus. Se eu obedecer a palavra de Deus, pode ter certeza, ainda que eu passe pelas circunstâncias da vida, eu sou abençoado até o tutano. Porque a bênção de Deus, irmãos, não significa coisas. A bênção de Deus não significa objetos. A bênção de Deus é muito mais do que isso. A bênção de Deus é esta paz. A bênção de Deus é a presença do Espírito Santo em sua vida. A bênção de Deus é a garantia que Ele mesmo, o próprio Senhor Jesus, nos deu da vida eterna, de um lugar preparado para você e para mim. Isto é bênção de Deus. Então, quantos estão felizes por este Deus? Mas Deus trabalha, irmãos. Deus trabalha de uma forma que muitas vezes o homem não entende, porque Deus, Ele não é ilimitado, Ele não é limitado no espaço. Deus, Ele é ilimitado no espaço. Deus vê por fora da caixa. Nós só conseguimos enxergar o nosso mundinho, mas Deus sabe o que está acontecendo em nosso derredor, em nosso redor. Deus sabe o que está acontecendo nas regiões celestiais neste momento, que é para lá que devemos apontar as nossas armas em direção às regiões celestiais. É lá, a nossa batalha está lá. É lá que nós temos que apontar as nossas armas. Não é para o nosso vizinho, não é para aqueles que nos humilham que devemos apontar as nossas armas. A nossa luta não é contra carne ou sangue, mas são contra os principados, potestades, contra as hostes espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. E existe uma batalha travada contra nós, contra aqueles que amam a Deus, contra aqueles que servem a Cristo. O profeta Abacuque, ele estava contemplando seus irmãos, a nação totalmente sendo subjugada, oprimida. A nação fazia plantações, o inimigo vinha como um gafanhoto e destruía. Não havia paz, não havia prosperidade, não havia alegria. O profeta ficou assim, o quê? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Será que Deus não está vendo? São questionamentos que nós, humanos, mero mortais, fazemos todos os dias. São queixumes que sobem diante de Deus. Por que, Senhor? Por que fulano de tal passou por aquela crise? Por que o Brasil está desse jeito? Por que aconteceu essa catástrofe? Por que está acontecendo essas coisas? A terra está gemendo com dores de parto. E as pessoas questionam, mas por quê? Por quê? Será que Deus não está vendo? Por que está acontecendo isso? Ora, Deus, Ele vê todas as coisas. Mas tudo isso, irmão, se chama consequência. Consequência. De que se queixa a alma vivente ou o homem? De que se queixa? Queixa-se dos seus próprios pecados. Queixa-se dos seus próprios atos. Muitas vezes nós praticamos coisas que entristecem a Deus e depois queremos viver uma vida tranquila. Como, irmãos? Como que Deus vai pelejar por uma batalha que Ele não te convidou? Muitas vezes nós que atraímos as tempestades, nós que atraímos os ventos contrários,
nós que atraímos as coisas ruins para a nossa vida, tão somente porque desobedecemos a palavra de Deus. E Deus, ele vê tudo. O profeta estava assim. O que está acontecendo? Por que eu clamo pela nação e nada acontece? Por que, Senhor, que tu não me escuta? Por que está acontecendo tanta violência? Por que existe tantos crimes? Por que, meu Deus? Por que o Senhor, que é um Deus de amor, que é um Deus misericordioso, que é um Deus fiel e justo, permite que os justos pereçam? Por que, Senhor, que o Senhor permite que o adversário venha e escravize, e matam, e destrói o seu povo? Por que, Senhor? Abacuque estava sem saber, ele não estava entendendo nada, não estava entendendo nada. Até que no capítulo de número 2, Abacuque resolve subir na torre de vigia. Ele sobe, ele vai para uma fortaleza, sobe numa torre de vigia, ele fala: eu subirei nessa torre de vigia, eu vou ter um particular com Deus, eu vou conversar com Deus, eu preciso entender o que está acontecendo. Então Deus fala: o povo é rebelde, o povo não me obedece. Existe a lei da natureza, existe a lei da semeadura, meu irmão. Como que eu vou colher coisas boas, sendo que eu planto coisas ruins? Israel não estava nem aí para os mandamentos de Deus. Quantas vezes Deus levantava profetas? Quantas vezes? Deus dava conselho, mas eles não estavam nem aí. Então chegou o momento do juízo. Chegou o momento da ira de Deus. Chegou o momento da purificação. Porque tem pessoas que infelizmente só vão entender Deus, só vão aprender quando essas pessoas estiverem em um hospital. Tem pessoas que só vão aprender a se relacionar com Deus quando chegam ao fundo do poço. E muitas vezes é necessário chegarmos ao fundo do poço, porque enquanto estivermos em nossa zona de conforto, nós esquecemos de olhar para Deus e de ser grato a Deus. A ingratidão é um pecado miserável, terrível, que tem assolado a humanidade. As pessoas que se encontram nos seus mundinhos, nos seus pedestais da vida, se esquecem de olhar para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro. E por que o poço? Por que o fundo do poço? Porque é quando eu chego no fundo do poço que eu vou me lembrar de olhar para o céu, que eu vou ver que a única luz que existe ali é para cima, é de lá que vem o meu socorro. Tem pessoas que só vão se lembrar de Deus quando chegar ao fundo do poço. Então Deus sabe como trabalhar. Não adianta querermos escabelar, desesperar, falar o porquê, ficar questionando, meu Deus, mas o porquê? Por quê? No tempo do profeta Oséias era a mesma cena. Oséias capítulo 4, está escrito: Israel, ouve a palavra do Senhor, porque ele tem uma contenda com os moradores da terra, porque não há mais amor na terra, só prevalece o matar, o roubar, o adulterar, só existe o assassinato, matar, há homicídios sobre homicídios. E é por isso que a terra se lamentará, porque Deus tem uma contenda com os moradores da terra, porque as pessoas se esquecem que o nosso Deus não dorme, o nosso Deus não tosqueneja. No Salmo 103 ele diz que Deus estabeleceu o seu trono acima de todos os céus, e de lá ele domina sobre todas as coisas.
Deus está de olho em nós. Deus está de olho em você. Mas pastor veio de fora para trazer uma palavra forte. Sim, meu irmão, é o contexto em que estamos vivendo. Basta você abrir, a ligar uma TV ao meio-dia e a TV só falta sair sangue. O que está acontecendo com a humanidade? O que está acontecendo com a raça humana? Vivemos, irmãos, em um mundo totalmente distorcido daquilo que Deus reservou para cada um de nós. Mas Deus tem os seus escolhidos. Quando o profeta foi orar e pergunta, eu orei, eu pedi, eu vi o peso. O peso do quê, pastor? Peso do pecado, o peso do castigo, do juízo que haveria de vir sobre Judá. O peso que eu vi foi tão grande. E eu comecei a gritar, por que tanta violência? E Deus falou, os caldeus estão vindo aí. E eles não vêm para brincar. Eles vêm para destruir. Eles vêm como gafanhoto, eles vêm para matar. Eles vêm para despedaçar. Eles vêm para arrancar você de suas raízes. E ele sobe na torre de vigia, numa fortaleza, e ele tem um particular. E Deus faz uma promessa. Deus faz uma promessa para Abacuque. Olha, é necessário que tudo isso aconteça. Não pensa vocês que Deus vai aliviar a barra, porque com Deus não tem negociata, meu irmão. Se Deus falou que vai afunilar, é porque vai afunilar mesmo. E não importa o quanto você clame, se nós tivermos que passar, iremos passar. Mas tem uma diferença. Os justos passarão também, passarão, mas eles serão guardados. Eles serão protegidos. Eles serão poupados. Eles podem estar entrando numa fornalha, mas existe uma proteção de Deus que os guardará. Aqueles que são rebeldes, aqueles que são ímpios, com certeza serão abrasados pela ira e pela justiça de Deus. Mas os justos, aqueles que de fato se comprometeram com Deus, é possível passar pelas aflições, estamos passando. Nós estamos, irmãos, dentro da mesma bolha. Se o seu vizinho sofre, você sofre junto. Se o país sofre, nós sofremos juntos. Não é porque somos cristãos, não, querido, que nós não iremos sofrer. Se o Brasil passar por uma dificuldade, por um caos terrível, por um juízo difícil, a igreja vai passar também. Já estamos passando. Vemos inundações, vemos tremores, vemos a terra gemer, e a igreja está passando junto, está contemplando os princípios das dores. Nós estamos caminhando para o fim, nós estamos progredindo, estamos indo e vendo tudo isso. Eu sei que existem muitos questionamentos, mas por quê? Por que tal acidente aconteceu e um justo morreu naquele acidente? Mas por que isso? Mas por que aquilo? Senhor, fulano de tal que é tão ruim está vivo, fulano de tal que é tão mau, que é tão bom, morreu. O justo morre e o ímpio fica vivo? Que negócio é esse? Não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada. Estamos vivendo nessa era, irmãos. Mesma época de Oséias, de Abacuque, mesmo tempo do profeta Jeremias, estamos vivendo neste momento um caos na terra. Se você pensar um pouquinho fora da caixa, com um olhar analítico, você vai ver, nada está legal, não está nada bem. Então, o que fazer, pastor? Faça como Abacuque fez, se refugia
em Deus. Procure um lugar seguro. A pastora leu aqui o Salmo 91. A nossa vida tem que estar guardada, escondida, refugiada em Cristo, em Deus. A nossa vida precisa estar no porto seguro. Abacuque subiu na torre da vigia e lá ele falou com Deus. E Deus falou como que vai se livrar. Deus não prometeu, não, eu vou te dar vitória, eu vou te dar um carro zero, eu vou te dar belas joias. Não! O que Deus falou? Qual foi a resposta de Deus em meio ao caos, até para o justo? Ele falou, o justo viverá pela fé. Deus não falou, eu vou abençoar aqueles que são justos no meio desse caos aqui. Não, o justo viverá pela fé. A resposta de Deus foi essa. O justo viverá pela fé. Aqueles que andarem na minha dependência, aqueles que se predispõem a me obedecer neste caos, serão guardados, serão poupados. Haverá alívio, haverá socorro. Deus não prometeu riquezas, Deus não prometeu nada. Que muitos pregam por aí, irmãos, não vai melhorar coisa alguma. Os justos viverão da fé. Nós não viveremos segundo a nossa perspectiva, segundo o nosso olhar, mas viveremos segundo a perspectiva de Deus, segundo o olhar de Deus. Sempre se submetendo à vontade de Deus. Isso é viver pela fé. Mesmo passando pela moinha, mesmo passando pelo fogo, mesmo passando pelas águas, eu vou andando e cantando e louvando a Deus. Sempre haverá um lugar de escape. Então Abacuque entendeu, por mais que ele quisesse questionar Deus, não ia adiantar nada. Não ia adiantar nada. Não ia adiantar nada. Porque Deus falou, o justo viverá. Deus dá uma visão. É necessário que esse povo seja disciplinado. Os caldeus virão. E mais tarde os caldeus também serão julgados e serão totalmente destruídos. Deus quer resolver duas pendências na terra relacionadas a Israel. A tribo do norte já estava subjugada lá na Síria. Faltava a tribo do sul, Judá. Agora os babilônios estão vindo, os caldeus estão chegando para arruinar, para queimar, para destruir, para levar o povo cativo. E Deus falou, é necessário. Irmãos, quando você vê alguma coisa, não reclama com Deus não. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que está fazendo. O nosso Deus é justo. O nosso Deus não é injusto. O nosso Deus sabe. Você não sabe, você não conhece o amanhã. Deus conhece o amanhã. Deus sabe a sua trajetória. Ele te enxerga lá na eternidade. Então apenas descanse no Senhor. A recomendação para o profeta Abacuque foi: os justos viverão pela fé. Pela fé. Temos que acreditar no impossível. Temos que crer na providência de Deus. Temos que crer no amparo de Deus, no abraço de Deus no meio da guerra. Eu seria um estúpido chegar aqui e dizer para você que o Brasil se encontra e você vai ficar tranquilo e sossegado. Eu seria um hipócrita e um mentiroso te dando falsas esperanças. Mas eu estou aqui como profeta de Deus para dizer para você: viva pela fé nesse tempo do fim. Viva sobre a perspectiva de Deus. Não na perspectiva do homem, humana. Não em promessas
falíveis. Não se apoie em algo abstrato, algo que não se sustente. Não creia no sistema podre, medíocre. Creia naquilo que Jesus disse e que o irmão leu aqui e ele se viu no espelho. Não turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar-vos lugar, voltarei de novo e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Se você quer viver nesse mundo aqui, se as suas expectativas encontram aqui, fique à vontade, tá? Eu não quero, não. Fique à vontade. O justo vive pela fé. Vive sobre a ótica de Deus. As pessoas estão aprisionadas nesse mundinho medíocre, se matando, brigando. Irmãos, existe algo incomparavelmente melhor. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, Deus está preparadinho para você. Por que essa tristeza? Por quê? Só porque está faltando alguma coisa? O que é isso? Você tem Deus, meu irmão. Quem tem Deus tem a bênção. Quem tem Deus tem a vitória. Quem tem Deus tem salvação. Quem tem Deus tem vitória. O profeta entendeu, demorou, mas entendeu, porque ele estava perdido. E quando ele entende, aí ele vai fazer um cântico de louvor, né? No capítulo 3 de Abacuque. Ele canta: ainda que a figueira não floresça, porque ele sabia que o caos ia vir, irmãos. O caos era inevitável. Inevitável, inevitável. Ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide. Ele estava vendo um caos, irmão, que está para acontecer. E alguns lugares já estão acontecendo. Alguns lugares já estão acontecendo. Nós temos aí igreja na África, em Moçambique, meu irmão. Aqui é um luxo. Você sabe como são as igrejas lá? São feitas de pau e barro. Não é telhado assim não, é palha. E você vê centenas de pessoas dançando e pulando e glorificando a Deus, saltando e dando glória a Deus. Não há um piso assim, é barro mesmo. Porque eles não vivem segundo a ótica humana. Eles não vivem sob a perspectiva humana, mas sob a perspectiva de Deus. E nada barra um adorador, irmãos. É por isso que Abacuque dizia: porque ainda que a figueira não floresça, pode faltar mantimento. Não haja fruto na vide. Em muitos lugares está faltando mantimento. Onde nós temos igreja lá em Moçambique, irmãos, é um luxo uma pessoa comer arroz. Quando consegue comprar chima, glória a Deus. É um luxo, arroz é um luxo. Meu Deus, e quantas pessoas murmurando dentro de casa porque não tem picanha, porque alguém prometeu e não cumpriu. Irmãos, você tem o reino de Deus. Nem haja fruto na vide. Ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam
pecados. No verso diante ele diz, todavia, ele não estava nem aí com o caos, meu irmão. Ele não estava nem aí. Aconteça o que aconteceu. Irmãos, no princípio ele estava assustado. Meu Deus, que coisa é essa? Aí quando ele foi para um particular, irmãos, esse particular é o que muda tudo. É a chave, ó. Eu sou psicólogo clínico e comportamental e sou psicanalista clínico. Irmãos, quando as pessoas conseguem haver-se consigo mesmo, quando as pessoas têm um encontro, quando as pessoas têm uma particularidade, nós somos o que pensamos. O nosso cérebro ele precisa ser estimulado, e é até bíblico, Romanos 2:2. Não vos conformei-vos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? A minha mente tem que ser estimulada. Eu tenho que ser transformado pela renovação da minha mente. Aí então eu vou entender o que, pastor? Qual é a perfeita, agradável vontade de Deus para a minha vida? Então eu vou encontrar o meu caminho. Era isso. Depois de um particular com Deus, agora ele resolve louvar. Não há mais questionamento, não há mais reclamações. Irmãos, ele não estava entendendo nada e nem precisaria entender. Um homem que vive pela fé, ele anda na dependência de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo. Você não precisa entender tudo, você não precisa se preocupar com nada. Você é guiado por Deus, guiado pelo Espírito Santo, e aconteça o que acontecer, pode explodir. Eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Por quê? Porque Jeová, Ele é a minha rocha, Ele é a minha fortaleza. Irmãos, tudo aquilo que eu preciso está em Deus. Ele fará dos meus pés como os das corças, como das servas, como das corças. As corças não estão nem aí, irmão, se é primavera, verão, outono, inverno. Aonde tem a providência, elas vão. E elas costumam subir aquelas montanhas de pedra, cheio de obstáculos. E lá estão a serva, vai cada vez subindo. As corças, vai subir aquelas cabras. Não está nem aí. Deus está provendo, Deus está te colocando em lugares altos. Está um caos lá embaixo, está um deserto. Eu sei que o caminho é difícil, é dificultoso, mas as corças vai pulando, vai atravessando o espinho aqui, pulando a pedra lá, e Deus vai provendo, e elas vão para os caminhos altos. E Abacuque está dizendo: o Senhor fará dos meus pés como das corças, e me farás andar sobre as minhas alturas. Pelo amor de Deus, existe provisão de Deus no meio do caos. Não turbe o seu coração, creia em Deus, o justo viverá pela fé. Estamos neste tempo, meu irmão. Não crie expectativas no homem, no sistema. Não crie. Pelo amor de Deus, abra os seus olhos. Viva esse tempo do fim sob a ótica de Deus. Viva pela fé. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos viver sobre a ótica de Deus. Aconteça o que acontecer, a figueira pode não produzir, pode não haver gado, está faltando carne, né? Muita mesa. Mas o Senhor fará dos seus pés como os das corças, como os das servas. O Senhor está te colocando em um lugar alto agora, em um lugar de refúgio. Como eu estava dizendo, irmãos, eu cuido de pessoas, e eu sempre oriento, não existe melhor lugar
do que nos refugiarmos em Deus em meio ao caos, quando existe uma conversa franca e sincera. É aí que a chave gira. É aí que seus pensamentos são transformados. É aí que a sua vida é transformada. Precisamos girar essa chave. Como que isso acontece? Faça como Abacuque. Suba numa torre de vigia. Procure um refúgio. Onde é esse refúgio? É no seu quarto. Feche a sua porta. Fale em secreto com Deus. Fala assim: Pai, senta aqui ao meu lado. Eu preciso conversar. É uma intimidade entre pai e filho e pai. Não é para você sair resmungando por aí com os vizinhos no Facebook. Isso não vai te adiantar nada. Fecha a tua porta. Abacuque só entendeu quando ele esteve numa torre de vigia, quando ele esteve em um lugar secreto. Aleluia. Você precisa imediatamente se encontrar com Deus neste lugar secreto. Esse encontro entre pai e filho. E falar: Pai, e abre seu coração. E chore mesmo. Transfere. Vai se abrir uma chave na hora. Você verá a vida com uma outra perspectiva, com outro olhar. Você vai enxergar coisas que outrora você não enxergava. Deus vai abrir os seus olhos. Saiba que tu és amado. Estamos aqui por um pouco de tempo, mas aquele que prometeu que vai vir, ele virá. Daqui a pouco, a qualquer momento, algo vai acontecer. Seremos tomados e estaremos para sempre com o Senhor. E eu quero falar com você que está aí aflito e atribulado, em cima do muro, não sabe se fica, ou se fica no mundo, ou se fica na igreja, está em dúvida em relação à sua fé. A dúvida é o contrário da fé. A recomendação é que você viva pela fé. Então, é o momento propício de você falar com Deus, de você fazer esta aliança, desejar este avivamento que Abacuque clamava. Aviva a tua obra, Senhor. O Senhor quer trazer esse avivamento. Coloca a mão no seu coração. Coloque a mão sobre o seu coração. Ele clamava: viva a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos, torna-se conhecida. Na ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. Deus não quer o teu mal, meu irmão. Deus não quer ver a tua ruína. Hoje as mãos potentes do Senhor te colocam em lugares altos. Ele faz uma virada. Eu vejo essa chave girando. Sabe o que é isso? Uma nova história, um novo círculo, uma nova vida, um novo olhar em relação a Deus, em relação ao reino. Uma nova vida te aguarda. Você que estava aprisionado, você que está enfermo e não está entendendo nada, você que está passando por dificuldade, seus entes queridos estão passando por aquilo que está passando. Neste momento nós vamos colocá-los agora diante de Deus. Vamos fazer como o profeta Abacuque. Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos, meu Pai, por este momento tão maravilhoso, tão glorioso. Ó Senhor, nós cremos, estamos certos da tua presença. A presença de Deus é real em nossa vida, em nosso meio. A sua presença é uma realidade. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo,
dá entendimento, Senhor, ao teu povo, confirma o milagre, o livramento. Eu sei, Senhor, que ainda que a figueira não floresça, ou seja, independente das adversidades, independente das circunstâncias, Senhor, guarda o teu povo, faça dos nossos pés como os das corças, Senhor, nos coloca, Senhor, nas alturas, proteja essa família, guarda esse lar, abençoe cada dia essa igreja, venha entrar como intervenção. Nós oramos pela nossa nação, nós oramos, meu Deus, pela igreja na terra, oramos por aqueles que se encontram afastados, para que voltem, para que retornam agora para o seu lar. Em nome de Jesus, que haja paz, que haja cura, que o milagre aconteça na sua vida, no seu lar e na sua família. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém. Podem sentar em nome de Jesus.